primeira dica que eu daria é confiar nos planos de Deus. Porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para o meu filho com isso tudo. Eu vou falar isso, assim, como eu vejo, tá, Jaqueline? Claro. Porque, assim, a definição técnica, né, é um transtorno, né, não é uma doença, mas eles definem como um transtorno. Eu até fiz questão de ver o significado da palavra transtorno. Ah, excelente. E transtorno fala que, para no dicionário, como uma situação que causa incômodo a alguém. Eu achei tão interessante, excelente. Porque o que essas crianças têm, elas incomodam a gente. Uau. Elas nos incomodam, né? Na verdade, eu sempre falei isso para ele, eu não sei até que ponto ele consegue absorver isso, mas eu sempre disse para ele o seguinte, eu falei, olha, eu creio que Deus te fez de uma maneira diferente. E quem disse que o meu jeito é o melhor jeito de pensar, o melhor jeito de agir, né? Você tem uma forma de olhar para as coisas que eu não tenho. Então, eu acho que essas crianças, elas incomodam ao que está estabelecido. Elas incomodam a uma escola que é extremamente tradicional. Porque eu não gosto da palavra transtorno. Eu acho que transtorno de déficit de atenção, não, eu acho que ele tem uma forma diferente de pensar. Mas como que ele consegue jogar videogame por horas e não consegue estudar? Ora, o videogame dá dopamina para ele o tempo todo. A cada fase do jogo, ele recebe uma recompensa. E aí ele mantém motivado, né? É diferente de uma pessoa que, por exemplo, eu tenho que arrumar esses livros aqui. Eu não estou afim de arrumar, mas eu tenho que arrumar. Eu vou lá e consigo arrumar. Uma criança com TDAH, ela precisa de estímulos, ela precisa ter uma recompensa imediata. Por que ela vai arrumar aquilo ali? Por que ela tem que estudar? Por que ela tem que sentar para fazer para casa? Né? Então, assim, entender isso foi muito difícil, né? Mas à medida que a outra dica que eu vou passar é estudar muito. Muito. E você fez muito isso, né, Marilene? Você teve que estudar, correr atrás. Literalmente. Eu fui fazer cursos, em outro momento, que agora ele já é um pré-adolescente. Então, agora, o quadro de recompensa já não funciona mais. Agora, a gente tem que pensar em outra estratégia para que ele possa cumprir, né? Agora já entra na questão de causa e consequência. Não fez isso? A consequência, né? Então, a outra dica é essa, de que estude muito, procure saber, procure ler. Tem a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que tem excelentes profissionais. A própria Neuro indicou para a gente um grupo de apoio que tem em vários estados, onde pais e crianças, adolescentes, adultos com TDAH podem compartilhar suas experiências, né? Então, eu acho que a outra coisa seria isso. Uma outra dica seria seguir o coração de mãe, a sua intuição de mãe, principalmente com relação ao diagnóstico. Você vai ouvir muitas coisas pesadas, você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir, mas não se desespere, procure ler, estudar. Se o seu coração não bateu com aquele profissional, procure outro, né? Nós fomos em, pelo menos, essa neuro que está acompanhando meu filho agora é a sexta, nesse período, né? Então, assim, siga sua intuição, siga seu coração, acreditar de verdade no potencial do seu filho. Excelente. Porque o meu filho hoje, ele é medicado, porque chegou um momento que teve que entrar com a medicação mesmo. Ele faz aula de reforço há muitos anos,
e a aula de reforço aí, ela funciona também como um engajamento ao gostar de estudar, ela não é só para passar de ano, não é isso. Um outro, essa questão, assim, de acreditar que ele dá conta, de que ele vai superar, né? Olhando para o meu filho, ele está no 8º ano, e até aqui ele passou com as notas dele, foi fruto do esforço e do mérito dele. Ano passado ele teve um excelente professor, que eu falo que foi outro anjo que Deus colocou no caminho. Que bom. Ele não escrevia, e aí o professor de produção de texto dele teve um olhar diferenciado para ele, e aí ajudou ele muito, e aí hoje ele produz textos, e a letra dele hoje é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que a afetividade tem muito a ver com esse processo de emocional também, né? Exatamente. E hoje, a maior dificuldade que ele tem é de relacionamento interpessoal, mas é porque ele tem um temperamento mais, ele é mais fechado, mais tímido. Então, hoje o que ele está buscando vencer, essa questão desse relacionamento interpessoal, e eu acho que vem muito também dos primeiros que não foram tão bem sucedidos, né? Mas, assim, ele não difere em nada de um pré-adolescente de 13 anos, em nada de outro, né? Sim. Então, hoje em casa, a gente tem as questões das tarefas domésticas, que são muito importantes, né? E uma coisa que eu entendi há muito pouco tempo, que eu não entendia, é que essa autonomia nos estudos, ela passa por essa autonomia em casa. Né? Excelente. Então, fazendo em todas as áreas. Exato. Então, assim, isso não quer dizer que eles não dão conta de fazer isso, pelo contrário, eles dão conta, sim, no momento deles, né, e da forma deles. Sim. Então, a gente tem que respeitar isso. Então, olhar... Exato, olhar para o seu filho e acreditar no potencial que ele tem. E a última dica que eu tenho é que seja grato, porque, assim, Deus colocou pessoas estratégicas no nosso caminho quando a gente mais precisou, quando a gente achava que não ia, assim, ter luz, ou não ia ter saída. Apareceram pessoas, profissionais, que nos ajudaram, que nos apoiaram, né? Familiares que ajudaram, que falaram assim, olha, estamos juntos nisso aí, né? E nesse processo todo também, uma última coisa que eu lembrei que é agora, que é isso que eu vou falar especificamente para as mães. Aprenda a se amar para que você possa cuidar do seu filho. Eu aprendi isso na pele. Depois do diagnóstico do meu filho, eu tive que fazer terapia, faço terapia até hoje, é algo muito importante nessa caminhada junto com ele. Foi muito importante para mim entender que muitas das vezes que eu gritava com ele, que eu batia nele porque ele não conseguia fazer as coisas, tinha muito a ver com as minhas frustrações, que eu precisava de ter um tempo para mim, um tempo... para eu recarregar minhas forças, para que eu pudesse ajudar, né? E a gente ouve tanto isso que às vezes parece que é clichê, não é. Se cuide primeiro, para você cuidar de alguém. Se ame primeiro, para você amar alguém, né? Então, assim, hoje eu já consigo lidar um pouco melhor com essa questão da culpa. Hoje eu já digo, eu entendo que é responsabilidade, eu procurei eliminar essa palavra da minha vida. E eu acho que não é culpa, né? Uma das profissionais, eu não me lembro qual, disse pra gente assim, disse pra mim e pro meu marido, o que ele tem não é culpa de vocês. Entenda isso, né? Então, isso foi muito libertador pra gente, né? Porque a gente se culpa muito. E eu acho assim que se eu tivesse tido, na época que eu iniciei essa caminhada, pessoas que pegassem na minha mão, que me dessem um abraço, que me reconfortassem e dissessem, olha, vai dar tudo certo,
vai doer, mas vai chegar um momento que vocês vão colher os frutos, né? Eu acho que teria sido mais fácil, porque amor, ele nunca falha, né? Quanto mais você põe amor, menos risco de dar errado. Assim, eu acho que eu passei a me cuidar, né? E isso foi essencial para que o resultado do tratamento dele aparecesse para ele também, porque é aquela história, né? Muda os pais, os filhos mudam. Não tem como fugir disso, não, né? Tem. Mas é isso, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é de esperança, que dá certo, não é fácil, é uma caminhada. Tem momentos, né, nessa pandemia, houve algumas regressões, mas não foi só com ele. Todas as crianças. Todas as crianças. Aula online tem diversos distratores que atrapalham muito a concentração na aula, né? Mas a gente está vencendo, um dia de cada vez, né? Realmente, Marilene, é uma história de superação. E é uma superação que vocês estão vivendo a cada dia, né? Mas eu acho que precisa disso, precisa de uma mãe que passou por isso, falar o que ela passou, né? Vencer os preconceitos, porque tem preconceitos, e ter uma palavra de esperança. Porque com essa palavra de esperança, com esperança a gente prossegue com tudo, tendo esperança na vida, né? Sim. E esse cuidado pessoal, né, que você teve, a gente esquece disso. Os pais precisam de um carinho, um cuidado com eles mesmos. E foi isso que você passou, né? Cuidar de você para cuidar do outro. A gente acha que é um clichê, mas não. É muito mais fácil quando a gente cuida da gente. O nosso emocional nessa história é muito abalado. Pensa bem. Com certeza. Né? E você fez isso, e eu acho assim que você passou assim, nossa, é uma história assim, que eu tô até sem palavras, até saiu lágrima nos meus olhos, né? Porque a gente, como mãe, a gente emociona junto com outras mães. Agora, imagine, né, além de vencer as dificuldades do dia a dia, da criação de um filho, uma mãe ter que passar por isso. São mães guerreiras demais. São mulheres muito guerreiras, porque ela tem que cuidar dela, da sua estrutura emocional e da estrutura emocional do filho. Se você falasse assim, você faria isso de novo? Eu digo para você que eu faria tudo igual. Eu achava que eu não faria um tempo atrás, mas hoje eu te diria que eu faria tudo igual. Porque desse processo todo está surgindo uma nova pessoa. Eu estou me redescobrindo, eu fiz 50 anos esse ano, eu estou me redescobrindo em áreas de interesse, em conhecimentos que eu nem imaginava, né? Então, assim, vamos dizer assim, desse reconhecimento que eu posso ter, é o fato de querer ajudar outras mães. Excelente. Para que elas não passem pelo que eu passei, apenas assim, ouvindo diagnósticos e diagnósticos ruins, que você não consegue pensar, né? Mas como? Peraí, como assim? Mas não tem... de onde que veio isso tudo, né? Aquela tempestade que se formou, de onde que veio isso tudo? Então, assim, hoje, algo que eu faço com muito orgulho, assim, com gratidão mesmo, é poder ajudar outras mães, sabe? Agradeço muito por essa história, Marlene, agradeço mesmo. Foi de grande aprendizado. Eu te agradeço pela oportunidade, viu? Precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom, espero que seja de grande aprendizado para outras mães também. Obrigadão. Obrigada, um abraço. Outro.